Realmente me deu uma luz gigantesca para me poder conseguir encontrar a forma de aprender e aprender com consistência, né, e técnica. Porque isso daqui não é para viajante de primeira viagem, não. E aí, tudo bom? Aqui é Arthur Lauton do Como Tocar Violino. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Lembrando que é aqui nesse canal que você aprende não só a tocar violino, mas sim a dominar esse instrumento de verdade, né? Eu tô aqui para te dar dicas, falar de vários conteúdos realmente que só um profissional pode te passar. Hoje você vai acompanhar um novo episódio da série Dominando o Violino. Essa série é meio que um podcast, meio que uma aula, né? Eu convido algum dos meus alunos lá do curso completo Como Tocar Violino, que é um aluno de verdade mesmo, e aí ele vem aqui pra gente trocar umas ideias, né? Então a gente fala sobre aprendizado, sobre a história com o violino e tudo mais, mas também tem uma segunda parte que é prática, de verdade. Então você vai poder ver uma aula de verdade. E aí vai ter ideias, vai ter coisas que vão surgir que você pode aplicar nos seus estudos também. Então é bom para todo mundo, para o aluno que aprende e para você que também aprende aqui. Beleza? Lembrando que vai ter conteúdos de todos os níveis. Então tem alunos que estão mais no começo do curso, tem outros que já estão mais no meio, outros que estão mais avançados. Então vai ter um monte de coisas diferentes que vai ser tudo muito útil para você também. Então, papel e caneta aí na mão para você poder anotar tudo e aproveitar o máximo dessa aula. Bora lá! Me chamo Mauro, eu tenho 38 anos de idade, sou natural de Manaus, mas moro em Palmas, no Tocantins, né? Eu tive essa ideia de ter que tocar o violino, né? Porque eu sempre gostei de rock, de metal, e principalmente o metal melódico. E ele sempre casou muito bem com música clássica, né? Muitas bandas, né, de rock melódico, de metal melódico, sempre toca, né? Sempre você escuta o violino ali, nos solos e tudo mais. E sempre achei interessante. Mas a princípio, no início, né, eu cheguei a ter mais aulas de bateria quando eu tinha 18 anos. E o meu amigo, que era meu professor, disse que eu tinha uma coordenação muito boa. Mas como não deu para me ter que tocar a bateria porque realmente era um instrumento muito caro, deixei de mão. E aí veio a ideia, alguns anos atrás, de tentar tocar violino. Um amigo meu lá de Manaus, quando morava lá, ele tocava fagote na Filarmônica lá do Amazonas. Ele disse que tinha uns amigos que tocavam violino lá, né? Que era um instrumento difícil, mas era muito bonito. Aí eu tive essa ideia. Cheguei a comprar um instrumento na época, mas ele estava muito danificado, não dava para ter que tocar, não tinha corda, estava totalmente ele estava descolado, né? Então deixei de mão, acabei revendendo ele. E eu falei, pronto, depois quando eu tiver melhores condições eu compro um novo e aí eu tento empreitar nessa aventura. E aí, quando foi ano passado, né, eu estava tentando procurar, né, algum curso para ter que começar a aprender, porque eu já sabia que era um instrumento muito difícil de aprender a tocar. Aí eu descobri o seu curso, né? Na verdade, eu comecei a ver as aulas no YouTube e comecei a ver quais violinos que eu poderia comprar e tudo mais. E aí eu comprei um que chegou no final de setembro e peguei alguns PDFs gratuitos que você distribuía lá no YouTube e comecei a ter que dar uma olhadinha nele, só que muito básico, sem fundamento, só tentando olhar ali, eu não sabia ler partitura nem nada. E aí quando chegou a promoção da Black Friday, né, do seu curso, eu fui me inscrever. E aí, só que nesse meio termo, né, em meados de novembro, antes da Black Friday, eu tive que viajar para acompanhar minha mãe numa cirurgia em São Paulo. Então, quando eu comprei o seu curso, eu estava lá em São Paulo e o violino ficou aqui em casa. E aí eu fui um dos primeiros a comprar, né? Acho que um dos 10 primeiros, se não me engano, a comprar o curso. E mesmo sem o violino lá, eu tentava fazer menção como se eu tivesse com o violino para poder já começar a mentalizar os movimentos e tudo mais. Quando eu cheguei aqui em casa, em Palmas, já era meados de dezembro, lá pelo dia 15, 16 de dezembro. Então, a partir daí que eu comecei a seguir as aulas do curso, né? Então, daqui a mais ou menos uma semana eu vou estar completando um ano aí de violino. Muito bom, muito bom, muito bom. E nessa época que você fez bateria lá atrás, você nem chegou a ter a bateria, então. Não cheguei a ter a bateria. O meu amigo ele tinha bateria, né, acústica, e aí, como ele não tinha espaço na casa dele, ele deixava a bateria lá na casa do amigo dele que tinha uma banda.
E aí ele falou, ó, eu te faço, portanto, a aula e aí eu te ensino um pouquinho e tudo mais. Aí você E aí fez lá tal, mas não seguiu. não segui. Ficou faltando dinheiro para poder continuar o curso, né? As aulas com ele. Eu fiz basicamente um mês e meio, mais ou menos. Ah, bem E ele pouquinho. percebeu que eu tinha ele percebeu que eu tinha uma coordenação muito boa. Ele falou, cara, tu tem uma coordenação excelente, cara. Dá pra te enveredar aqui no negócio da bateria e tudo mais. Eu falei, pô, bacana. Mas aí ficou faltando dinheiro, aí eu deixei de mão, aí a vida seguiu, né? Sim, às vezes é assim, né? Às vezes a gente tem tempo e não tem dinheiro. Às vezes a gente tem dinheiro e não tem tempo, né? Então não dá pra ter tudo na vida, né? Não, não, verdade, não dá. Legal, Maurão. E você trabalha com o que aí? Eu sou funcionário público, eu trabalho no Banco Federal, né? Já estou aqui no Tocantins há 5 anos. Eu vim para cá por conta desse concurso, né? Que eu fui convocado. E aí eu vim na época da pandemia, em 2020, em agosto. E Uhum. aí eu estou aqui desde então, né? Morei num município aqui próximo da capital, aí depois em 2023, início, eu vim para cá, para a capital. Entendi. E sua experiência aí com o violino aí, você achou que isso mudou alguma coisa na sua visão de mundo, no geral? Assim, porque normalmente as pessoas falam que, ah, pô, o violino me trouxe, sei lá, tal coisa, assim. Assim, eu sempre fui uma pessoa muito metódica, né? Acredito eu que tenho hiperfoco, e sou bem perseverante, bem persistente. Eu já imaginava que o violino fosse um instrumento difícil, mas eu não imaginava que era tanto difícil. É bem difícil. Mas quando eu engreno, quando eu coloco uma meta, um objetivo na minha cabeça, simplesmente eu fico encegueirado para poder alcançar aquela meta, né? Então eu já me conheço. Em vez de eu ter que colocar uma meta lá na frente, eu prefiro colocar pequenas metas e pequenos objetivos que eu vou alcançando a cada momento. E eu não esperava que fosse, né, um instrumento tão difícil. Eu sempre falo para as pessoas ao meu redor que foi a coisa mais difícil que eu estou fazendo na minha vida desde então. Sim, Nem e meu é realmente, trabalho aqui, né? nem meu trabalho aqui, que eu tenho uma função já de cargo de nível tático, né? Que eu tenho uma equipe que eu coordeno, né? Nem meu trabalho é tão difícil quanto isso aqui, entendeu? E é um trabalho de formiguinha, né? Um negócio tipo, pô, você tem que repetir, tem que fazer com muita consciência, muito lento, né? Assim, é difícil mesmo, né? Isso, né? Isso é verdade. É bem difícil. E depois que você entrou no curso, você sentiu que isso ajudou nesse quesito de organização, do que fazer, do que seguir e tal, da evolução? Ajudou demais, ajudou demais. Como eu havia informado, né? Antes de comprar o curso, eu estava com o PDF-CV passado, né? Tinha mais ou menos uma ideia ali, assim, né? Pô, fazer umas notas básicas aqui, corda solta, nada de dedo. Eu tentei fazer até alguma coisa lá, mas não saía nada certo, porque eu não sabia onde posicionar os dedos e tudo mais. Então, realmente me deu uma luz gigantesca para me poder conseguir encontrar a forma de aprender e aprender com consistência, né, e técnica, porque isso daqui não é para viajante de primeira viagem, não. Até, talvez, de repente, até a bateria você conseguiria hoje pegar, assim, e ir desenvolvendo, assim, sozinho, de repente, assim, se você tivesse uma bateria hoje em dia, né? Sim, sim. Com a bateria é porque eu não sei, eu tento conciliar a minha forma de pensar no violino é um pouco parecido com a da bateria, que quando você está começando a tocar algum determinado compasso, né, rudimento, você primeiro acostuma um determinado membro do teu corpo, aí depois que você deixa aquilo ali no automático, você acrescenta outro, e aí depois acrescenta outro. E assim vai. No violino é um pouco parecido, né? Porque você primeiro faz aqueles exercícios primeiro somente de corda solta, primeiro ter a ideia de como é que funciona o arco, o peso, como fazer a pronação, a supinação, né? Saber o memorizar a altura do cotovelo para pegar em determinada corda. Aí depois que você pula para cá, para a mão esquerda, né? Pro espelho. Então, primeiro você memoriza o que você tem que fazer com a mão direita e depois você acrescenta a mão esquerda. Só que isso daí é uma configuração que a todo momento a gente vai ajustando. Porque a cada momento você encontra uma dificuldade nova, aí quando você começa a prestar atenção nessa dificuldade nova, tu acaba às vezes deixando de lado alguma coisa que já estava memorizada, e tu tem que reconfigurar toda a tua cabeça para ter que
Sim, e não te desanimando, mas sendo realista, né? Vai ser assim o resto da vida. Então, sempre você vai pegar umas coisas, vai começar a ficar mais natural, vai ficar melhor, vai funcionar, você fala, opa, tá fluindo aqui. Aí você acrescenta uma coisa, aí já fica tudo difícil de novo, né? Assim, aí é assim, a vida vai ser assim. Mas é legal por isso, né? Porque, pô, é um negócio assim infinito, literalmente, né? Assim, mesmo depois de, sei lá, 26 anos tocando violino, você acha que eu sei tocar tudo e sai tudo perfeito? Lógico que não. Tipo, eu preciso estudar do mesmo jeito. Se eu quiser tocar um negócio, óbvio que as dificuldades que eu tenho são muito mais difíceis do que uma dificuldade de um aluno iniciante. Mas eu também tenho dificuldade, né? Então, assim, é um negócio infinito, né? Assim, é tipo um esporte, né? Quando você pensa, tipo, o melhor jogador do mundo, sei lá, não sei, hoje quem ganhou a última vez é o melhor jogador do mundo, mas sei lá, pensa Cristiano Ronaldo, vai, que é considerado a máquina do futebol e tal. Tipo, você acha que ele o tempo todo acerta tudo e não, é óbvio que não. Então, e ele, você acha que ele para de treinar? Lógico que não também, né? Quer dizer, não sei quando aposentar mesmo, né? Ele é realmente uma pessoa muito disciplinada, né? Eu não ando acompanhando já futebol há um tempo por causa das responsabilidades do dia a dia, mas realmente sem disciplina e sem foco você não vai para frente, né? Nessa questão do violino aqui, muitas das vezes quando eu fico empacado em determinado exercício, eu fico lá treino e treino e treino. Aí tem hora que eu paro, passo um minutinho ali para descansar a mão, para dar uma relaxada, balanço a mão para dar uma circulada no sangue, depois volto. Já teve dias aí que eu já fiquei 6 horas treinando direto. Acho que foi Caraca, é 30. bastante mesmo, porra. Foi lá pra março, em abril, teve 2 dias aí que eu fiquei, um fiquei 5 horas, outro eu fiquei 6 horas. Na semana passada eu cheguei a ficar umas 3 horas e meia mais ou menos treinando, mas é porque eu queria recuperar, né? Porque como eu vou viajar agora em janeiro, então eu vou passar um mês aí sem treinar. E aí eu até comentei com você, né, sobre a questão da minha meta. Pô, eu tô colocando pequenos objetivos, mas eu vou estabelecer uma meta lá na frente de que talvez até metade do ano eu possa já estar chegando ali, quem sabe, no repertório violinístico, né, no Aham. concurso. Mas é uma baita de uma meta, então eu tenho que fazer minha parte aqui. Boa. E no geral, como que você organiza aí seus estudos? Assim, tipo, de tempo, quantidade na semana, quantidade de dias, e se você tem uma rotina ou não, vai meio que no feeling, assim. Não, eu tenho uma rotina assim. Primeiro, né, eu trabalho de manhã cedo, começo de manhã cedo no trabalho, saio de lá mais 6, às vezes 7 horas. Aí eu tento conciliar um determinado tempo, tanto para falar com a minha filha quanto para treinar violino, porque ela tem um determinado horário para poder falar com ela. Porque ela tem aula, né, no dia seguinte. Então eu tento conciliar ali, mas geralmente eu acabo treinando mais ou menos 1 hora por dia, 1 hora e 20, às vezes 40 minutos, Uhum. mas todo santo dia, de domingo a Sim. domingo. E aí, quando tem um tempo a mais, você fica um pouquinho a mais também e tal, e segue um pouco. Isso, isso. Por exemplo, como eu tô. Ontem era para eu também. Eu tô estudando o idioma, né? O Uhum. italiano. Mas aí, muitas das vezes Já tô está a sempre. parlare italiano? Sim, eu consegui minha cidadania, né? Reconhecimento, Tudo então. bem, legal. Mas assim, eu sempre dou mais foco pro violino do que para as outras coisas quando eu tô em casa, né? Assim. Então, é tipo como se fosse um livro de cabeceira. Uhum. Antes eu colocava como despertador, como lembrete no celular. Aí depois eu falei, não vou ficar dando ok aqui todo santo dia aqui, que eu já faço isso aqui todo santo dia. É. Mas é, né, Por exemplo, falam muito sobre isso, né? Sobre a transformação de uma rotina em hábito, né? Então, se você começa a fazer aquela coisa todos os dias. E o pior é que as pessoas fazem isso sem perceber, né? Muitas vezes a pessoa fica lá, sei lá, todos os dias, tipo, 1 hora no celular, lá, rolando lá, vendo feed, vendo sei lá o quê, vendo TikTok e tal. E todos os dias faz isso. Mas a pessoa não percebe que tá fazendo todos os dias. E aí, isso se transformou num hábito. A pessoa todos os dias tem o hábito de pegar o celular e perder ali 1 hora vendo coisa aleatória, né? Assim, né? Então, quando a gente faz isso consciente, funciona muito, né? Assim, tipo, de você viu que, pô, todo dia eu tinha que ficar dando ok aqui. Não, tá bom, já fiz, tô fazendo, vou fazer. E aí chegou no ponto que você vai automático. Tipo, o dia que você não faz, você acha estranho. Você fala, nossa, mas parece que tá faltando alguma coisa aqui no meu dia, né? Na minha rotina, né?
Então, a gente tem a capacidade, né, de construir hábitos de verdade e hábitos saudáveis, né? Assim, pô, não tô falando que todo mundo precisa tocar violino, né? Mas que, assim, se você quer uma coisa, você consegue encaixar na sua rotina e transformar isso em hábito, né? Tem pessoas que falam assim, ah, eu quero passar no concurso, igual você passou, tal, que é óbvio que não é fácil. Você tem que estudar pra caramba pra passar em qualquer concurso hoje em dia, né? Porque cada vez é mais concorrido, né? Então, a pessoa fala, quero passar no concurso, mas não cria o hábito de estudar 1, 2 horas, pelo menos, no dia, né? E aí, quando vai ver, fica em tempo de tela muito mais do que isso. Então, a pessoa cria um hábito sem saber, né? Assim, um hábito ruim sem saber. Então, é muito interessante ver isso na prática mesmo, né? Eu cheguei a utilizar realmente, né? Eu trouxe coisas boas, assim, tanto na questão do concurso público, ele também me trouxe um retorno, né? Bom. Mas na época, a técnica de estudo que eu usava justamente era Pomodoro. Eu Uhum, estudava 50 minutos, aí depois fazia uma pausa completa e fazia qualquer outra coisa menos olhar para estudo, depois eu retornava para os estudos. Aqui no violino é um pouco parecido, só que esse intervalo é bem mais curto, porque uhum, eu prefiro realmente focar demais nos estudos, no estudo do violino, e quando eu só faço a pausa quando eu estou percebendo que eu estou pilhado, que eu preciso descansar a mão, né, voltar a uhum. circular o sangue, depois eu retorno. Mas eu sempre faço esses treinos condensados aí, pequenas pausas, treino condensado, pequena Sim, pausa. Então foi uma coisa que eu trouxe lá de trás e realmente ajuda muito. E voltando àquela questão da questão de você criar o hábito, né, de treinar todo santo dia, quando eu não treino no dia, eu acho que eu estou perdendo tempo da minha vida. Porque se eu acredito assim, se passa um dia, eu estou começando a esfriar. Eu sim. sinto que eu estou esfriando. Então, quando eu vou pegar, digamos, eu tô me sentindo, não estou muito bem hoje, eu estou, sei lá, um pouco indisposto. Aí eu pulo o dia. Quando eu vou treinar no dia seguinte, parece que o negócio está mais duro, mais Uhum. enferrujado, sei lá. Sim, é. E Tem, quando tem eu vou uma, tem treinar, uma frase famosa que atribuem aí a algum violinista tal lá, mas não sei se é necessariamente, viu? Mas que fala assim que se você fica um dia sem tocar, você percebe. Se você ficar uma semana sem tocar, as pessoas na sua volta percebem. E se você ficar um mês sem tocar, aí todo mundo percebe. Porque aí fica claro, até para um leigo percebe que você não tá tocando igual você tocava antes. Então, mas é realmente, um dia faz diferença, assim, é um negócio muito louco. Eu associo muito isso, eu acho que você também treina, atividade física e tal. Eu associo muito o violino à atividade física, cara, assim, que tipo, ir na academia não é legal. Ninguém acorda falando, nossa, que maravilha, vou na academia. Pá. Eu acabei de ir na academia, inclusive, cheguei aqui pra aula porque eu tava na academia. Mas a gente vai, primeiro porque é importante, né, mas acima de tudo para a saúde, mas segundo porque virou um hábito, para mim é um hábito. Eu vou todos os dias na academia, ainda mais que é aqui mesmo, né? Então no condomínio, então eu vou todo dia. E o dia que você não vai, se você fica 1, 2 dias sem ir, quando você volta, você não consegue fazer igual, você não consegue render igual, você não consegue pegar a mesma carga de peso, ou se pega, você não faz certo a execução, aí fica aquele negócio sofrendo e compensando o corpo inteiro, né? Então é muito louco assim. E você ficar um mês sem ir, porra, fudeu. Aí você volta, tipo, 3 casinhas pra trás, né? No jogo da academia. Então o violino é muito parecido com isso também. exatamente. No caso da academia, às vezes eu até falo, né, para as pessoas, né, quando percebem, pô, tu malha e tal, teu corpo bacana. Eu falei, pois é. Ah, mas eu não tenho muita vontade de ir pra academia. Eu falei, Então eu também eu não. falo, exato. Aí eu falo bem assim a pessoa, sabe quando é que tu vai começar a criar o gás e o hábito de ir pra academia? Primeiro você se força a ter que ir pra academia para poder criar esse hábito. E depois o teu próprio combustível, sabe o que que é? É o resultado que você começa a perceber no espelho. Quando você começa a perceber que tá dando resultado o treino, você percebe, cara, realmente tá mudando o meu corpo. Eu tô me sentindo mais disposto, minha saúde tá melhorando. Eu tô vendo no espelho É, que eu tô mudando, eu tô ficando mais, sei lá, esbelto, sim, realmente está dando a diferença. Então, realmente, você cria um próprio combustível para você continuar indo naquele sentido, né? A continuar a fazer aquela atividade. No violino é a mesma coisa. A uhum, cada, a cada passo, quando você fala para mim, pô, Mauro, tá legal, pode pular de modo, aquela satisfação de que, cara, realmente eu tô seguindo os passos sim. direitinho, eu tô realmente aprendendo passo a passo aqui direitinho, né? Eu tô evoluindo, eu percebo quando eu olho para os módulos anteriores, cara, eu já tô aqui. Olha só onde é que eu estou chegando,
né? É recompensador você Sim, ver com certeza. O duro que, tanto na academia quanto no violino, o resultado demora, né? Assim, para você começar a ver esse resultado, é 2, 3 meses pelo menos ali, sem nada, né? Parece que você tá fazendo 2, 3 meses sem ter resultado nenhum. Você só tem que ir, né, na academia ou estudar violino, né? Aí quando começa a passar um pouco mais de tempo, aí sim você começa a notar, fala, opa, né? Na academia você vê no espelho, você fala, ó, ficou mais fortinho, tô mais magrinho, deu uma melhorada. No violino você começa a ver e fala, opa, não tô mais esbarrando nas cordas, tô começando a tocar levemente afinado aqui. Saiu já uma musiquinha minimamente agradável, que as pessoas vão ouvir eu tocando um parabéns pra você e vão achar legal, pô, já tá funcionando, né? Mas é que leva tempo, né, realmente, né? E as pessoas estão acostumadas, ainda mais hoje, com esse negócio de rede social, cara. Acabou com a humanidade isso aqui, né? O celular. Porque todo mundo quer tudo pra ontem. E não tem como, no violino é lento mesmo, assim, a academia é lento mesmo, cara, assim, tem que ir porque tem que ir. Tem que treinar porque tem que treinar, tem que estudar porque tem que estudar. E aí o resultado começa a aparecer, mas não vai ser igual uma rolada aqui lá ele, né? Mas não vai ser igual uma rolagem de stories aqui do Instagram. Não vai ser igual isso. Vai demorar muito mais mesmo, né? verdade. É isso mesmo. Legal, Maurão. E hoje, o que você sente que é a sua maior dificuldade, assim, agora, nesse momento? Tirando o trinado, que a gente já falou bastante do trinado. Assim, o treinado, né? Quando eu começo a fazer o aquecimento dos meus dias, toda vez eu utilizo também o treinado como aquecimento. Mas de início, logo no início, quando eu vou começar a fazer, por exemplo, eu vou começar a treinar agora, aí eu faço uns movimentos de corda solta e tudo mais, faço um tiquinho de ligadura ali, coisa rápida, e faço o arpejo de lá maior. Uhum. Lá maior. Lá menor. Lá E menor. aí eu faço arpejo de Lá menor para poder treinar tanto a questão do salto da corda quanto a questão da agilidade do dedo. E aí eu tento fazer o treinado logo no início do treino, o treinado sai bacana. Depois de um tempo ele já começa a falhar. Eu não sei se é o dedo que vai cansando. Aí eu tentei, né? Eu faço isso todo santo dia para ver se eu acostumo. E às vezes até quando termino o treino, eu acabo sentindo um pouquinho aqui, mas eu acho que é justamente desse movimento que eu faço repetitivo. Sim. Não, e também é uma questão de prática mesmo, né? Assim, no começo, quando você tá ali, no começo do estudo, isso por isso que é tão importante essas pequenas pausas e tudo mais, né? Porque tocar violino, pô, é muita coisa, é muscular, é mental, é concentração, é foco, é tanta coisa, né, envolvida. E às vezes no começo do estudo você tá com a cabeça mais fresca, tá mais livre e tal, aí sai melhor. Aí você começa a estudar, a fazer mais coisa, tal, aí já fica um movimento meio travado, fica um negócio meio mais ou menos, tal. Aí dá aquela pausa, toma um café, toma o chá, se for o caso, e dá uma respiradinha, volta, tal, e aí já vai retomando, né? Então assim, sempre que a gente fala, né, de estudar um tempo grande, tipo, para você, sei lá, um violinista profissional, quando tá no processo de, pô, de estudar para entrar numa orquestra, para faculdade, etc, tal, assim, cara, são 6, 8 horas todos os dias, assim, não tem como, é atleta, é vida de atleta. Então, não tem como você se tornar profissional estudando 1 hora por dia, é impossível. Então, mas é outro foco, né? Assim, é realmente uma outra coisa. Mas não é 6, 8 horas direto, né? Não é igual um atleta também, não fica 6, 8 horas treinando, né? Literalmente. Então tem umas pequenas pausas, tem um pensamento mais de divisão, né? Então assim, pô, agora, por exemplo, sei lá, o cara que joga futebol, ele não só joga futebol, ele treina, academia, faz musculação, fortalecimento, fisioterapia, faz recuperação, faz gelo, faz uma pá de coisa. E o cara fica lá o dia inteiro no CT, mas ele não fica jogando bola o dia inteiro no CT, senão chega na quarta-feira no jogo de noite lá, o cara não consegue jogar. Então, não é só jogar, né, o tempo inteiro. Então, a mesma coisa no violino, não é o tempo todo ficar lá, pá, 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 tocando violino por 6, 8 horas, né? Não é isso que a gente faz, na verdade. A gente realmente estrutura todo esse estudo, né? Mas sempre tentando cada vez e aumentando um pouquinho mais. Então, óbvio que um aluno mais iniciante vai fazer lá uma sessão de 30 minutos e já está cansado. Uma pessoa que realmente segue profissionalmente consegue fazer 1, 2 horas direto e aí para. E aí faz uma pausa,
E aí vai pesquisar sobre um compositor que ele está tocando para entender o estilo e tudo mais. Ou vai, sei lá, ver interpretações de outros violinistas, que hoje é muito fácil isso no YouTube, né? Você tem tudo quanto é grande violinista tocando aí pra caramba, tudo quanto é concerto que você imaginar na vida, né? Então, isso são referências, né, para você na hora de tocar e criando e tal. Então, assim, o estudo não é só literalmente ficar tocando o tempo inteiro e não por 8 horas, mas, assim, a gente vai realmente aumentando o tempo, mas sempre dosar pela concentração. O mais importante é, no violino não tem como estar fazendo outra coisa, né? Assim, tem que estar presente, é o momento presente. Então, é quase como se fosse uma meditação, né? Assim, a galera procura fazer meditação para estar no momento, né? E não pensar no futuro, não pensar no passado, não é só viver o momento. O violino é viver o momento. Se você está começando a estudar violino e já se perdeu, está pensando na conta que tem que pagar depois, que sei lá o que, tal, 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 já é melhor parar e aí dar uma pausa e volta daqui a pouquinho, né? Porque realmente precisa ter essa concentração. Então a concentração é o guia do estudo, assim, basicamente. Uhum. Isso é verdade. Eu sou uma pessoa ansiosa, né? E o violino me ajudou demais a ter que ter um pouco mais de foco e parar de pensar um pouco lá no futuro e focar no presente. Não tem como você estar tocando e pensar em outra coisa. Tem Sim, muita coisa para você prestar atenção, então não tem como. legal. Me ajudou demais. Beleza, Maurão, já conversamos demais. Agora, você tá em qual módulo lá do curso hoje? Você lembra aí qual que é o módulo? Tô indo pro 27, ainda não fiz o 27 por causa do desafio, né? Que eu tô treinando e tudo mais, mas eu tava no 26, justamente no Beleza, treinado. legal. Vamos tocar, vamos tocar. O que você vai tocar aí para nós, para a gente poder ver, falar, agora entrar na parte mais prática. Apesar de você já ter bastante feedback comigo, né? Assim, de poder mandar vídeo e tudo mais. Você manda realmente bastante vídeo. Tô lá sempre vendo, sempre corrigindo e vendo a evolução, mesmo acompanhando esse processo, né? Que eu acho que é muito importante. Acho que mais importante até do que saber o passo a passo, saber, né, o que fazer, é saber se tá fazendo certo. Porque saber se, pô, é isso mesmo? Tô fazendo o que tem que ser feito? Então, esse feedback eu acho que realmente é muito importante. Por isso que eu acompanho mesmo e tô disposto a isso mesmo, né? Eu sempre falo, manda lá, manda pra eu ver e tal. Então, a gente tem bastante contato dessa forma, né? Assíncrono, assim, né? De mandar vídeo e tal. Mas agora é em tempo real. Então, agora vai ser um pouquinho mais diferente, né? E o que você vai mandar pra nós aí? Eu não sei, poderia talvez tentar tocar a música lá do Trinado, lá do Minuê. Beleza. Você sabia que dá para aprender muito, mas muito mais mesmo comigo, para realmente dominar o violino, né? Sem ficar perdendo tempo aí vendo vídeos aleatórios na internet, né? Para tentar aprender e tal. Mas não é mágica, né? Realmente precisa ter um método realmente organizado, passo a passo. O que você tem que fazer? Do zero até o nível avançado. E esses meus alunos, todos eles, têm interação direta comigo, né? De suporte, realmente pode gravar uma música, um vídeo, um exercício, para mandar para mim tocando, eu mesmo que assisto e mando as correções. É muito legal, não é? Sem contar que a gente tem um grupo no WhatsApp só para os alunos interagirem, né? Trocar ideias, experiências, até mesmo estudar junto. Mas também não é só ter um grupo aleatório, assim, com um monte de gente que toca violino que vai dar certo. Porque aí fica o cego guiando o outro cego no meio do tiroteio, né? Já ouviu esse ditado, né? Então, nesse grupo dos meus alunos, eu tô lá para supervisionar, para estar ali realmente de olho e podendo ajudar o máximo possível, né? Sem contar que a gente também tem aulas ao vivo, né? A cada 2 semanas, para realmente evoluir de verdade e que eu possa acompanhar esse processo, né? Então, se você gostaria de fazer parte desse grupo, se você quer realmente aprender a tocar violino de verdade, dominar esse instrumento, não perca a próxima oportunidade, né? Vou deixar o link aqui embaixo, é só você entrar lá no comotocarviolino.com.br, faz o seu cadastro certinho. Não tenho vagas nesse momento exatamente para novos alunos, mas se você se cadastrar, assim que tiver novas vagas, você vai ficar sabendo. E aí imagina só, na próxima vez que você assistir essa aula aqui, ser eu e você aqui fazendo esse podcast. Seria muito legal, não é não? Então, vai lá, faz a sua inscrição no site, eu deixei aqui embaixo também na descrição, para a gente poder realmente começar esse caminho da forma certa, de uma vez por todas.
Foi quase, o trinadinho aí, foi quase. O lance, assim, no geral, você tem uma boa afinação. A gente já trabalhou bastante isso, né, de distância dos dedos e tal. Aconteceu ali algum errinho, é normal, assim, não vai sair 100% todas as vezes, tal. O quarto dedo, a primeira vez que tocou ficou um pouco a mais ali no Mi e tal. Mas, no geral, assim, a afinação não é um problema. Tá funcionando. A forma da mão bonitinha, né, os dedos ali mantidos na corda, tá funcionando e tal, não fica aquele negócio assim, né, tirando os dedos e levantando. Então isso é muito importante, isso vale muito. Agora, eu ainda acho que a gente pode melhorar aquilo que a gente estava falando do negócio do desafio também. A qualidade do som, sabe? Principalmente de quantidade de arco. Deixa eu pegar o violino aqui para falar de algumas coisas e de repente a gente desbloqueia alguma parada aí a mais, né? Então, apesar da gente também se ver sempre lá nos plantões, nas coisas, também ao vivo, né? Mas aqui é uma parte mais da gente poder interagir mais e ver mais detalhes e tal. Eu ainda sinto, tipo, um movimento muito... Só fala se você tá ouvindo bem aí, Velino. Beleza. Eu ainda sinto muito assim, tipo, sabe? Muito travado o movimento em uma regiãozinha só, assim, tipo... Sabe, é muito pouco arco ainda. Então, a gente pode soltar mais esse movimento, principalmente de usar mais a região de baixo, sabe? Chegar mais na região de baixo. Eu ainda sinto muito, tipo, do meio pra ponta, assim, sabe? Tipo, não sai muito daqui e tal. E aí você perde, literalmente, metade da capacidade sonora que seria possível. Porque você está usando só metade do arco, então é metade do som também que você tem disponível, né? Então, tenta realmente soltar mais esse movimento com controle, obviamente, não é aquele negócio, né? Não é para sair assim, né? Mas tá vendo? Olha a quantidade de ar que eu tô usando. Né? Então fazer, só que eu tô tomando cuidado para não pegar no fio aqui, que o fio me trava. Mas, sabe, soltar mais realmente de não ficar só aqui, porque o que eu sinto no som é que ele tá travado, sabe, assim, tá... Tô exagerando, né, mas... Sabe, mas isso é porque tá usando muito pouco ainda do arco, sabe? Tenta realmente soltar para, principalmente ir mais para essa região inferior. Não tanto lá perto do talão, assim, mas que fique pelo menos até aqui, assim, no segundo quadrante, né, assim. Então sempre começou, beleza, você pode até começar mais na ponta e se forçar a isso. Tá vendo? Tá vendo? Eu venho até aqui mesmo. Isso que eu tô tocando ainda bem quadrado ainda, assim, né? Se eu fosse tocar, sei lá, num casamento, essa música, já aconteceu já, é uma música conhecida, né, o Minueto. Se eu fosse tocar pra valer, tocaria... Entendeu? Então é bem diferente, né? A quantidade de arco, mesmo fazendo mais rápido, ainda é muito mais arco, ainda é muito mais som, né? Então eu sinto, você tem capacidade de produzir mais som do que isso, mas ainda está muito travado. Então se força um pouco mais, realmente, a vir mais para cá, sabe? Principalmente no segundo quadrante. O segundo quadrante é a chave do som de qualidade. Então, se você olhar o violinista tocando no YouTube, se você olhar uma orquestra profissional, seja no YouTube, seja na vida real, você vai ver que, na maioria dos tempos, os violinistas estão tocando aqui. Sabe, tá sempre aqui, sempre nessa região aqui. Tipo, por quê aqui? Por que a gente toca tanto nessa região aqui e não aqui, né?
Porque primeiro eu não consigo ter a mesma destreza, né, assim, do arco nessa região. Eu tenho que ficar o tempo inteiro forçando aqui o indicador para ter um som bom. Tá? Eu tenho que ficar forçando demais. Aqui não, aqui eu não preciso fazer nada. Aqui o arco já tá na corda. Né? Então já tá ali. Então realmente pensa em usar mais essa região do segundo quadrante. Chegar mais vezes nela e ficar mais vezes nela. Inclusive nessa música também, né? Tipo, se eu começo aqui... Ó, segundo quadrante. E chego nele de novo. Tô com o arco invertido. Tá vendo? Mas sempre se mantendo mais por aqui do que pra cá. Então tenta soltar um pouco mais dessa velocidade aí, um pouco mais de arco, um pouco mais de tudo, assim, de relação ao arco, né? Porque a afinação tá aí, tá funcionando. Mas o som ainda tá muito preso. Então tenta soltar mais aí. Assim, pensa em se libertar um pouco mais e chegar mais no segundo quadrante. Mais velocidade desde o começo, mais velocidade. Pararari, e tenta fazer tipo Lá, Sol, Lá, Si, quase com o arco inteiro, literalmente, assim, tipo, tararari, o máximo que você conseguir pra cima. Desde aqui? Isso. Peraí. Já melhorou muito em relação à qualidade de som. Você vê que ainda tá meio perdido algumas coisas, né? Porque aí mudou totalmente, muda o jeito de mexer o braço e tal, acaba esbarrando um pouco mais numa corda ou outra, mas o som já ficou com mais qualidade, assim, eu já sinto que tá mais presente, sabe? Quando a gente pensa no som do violino, é mais próximo disso. Ainda pode ser melhor, mas é mais próximo disso do que daquele primeiro. É porque tem que reconfigurar, né? Que quando a corda tá mais próxima do talão Tem aqui, que mexer mais o cotovelo, tem que estruturar melhor, exato. Que essa é a grande dificuldade de quem tá mais no começo. Tocar nessa região influencia diretamente em ter um melhor controle de cotovelo e de altura para cada corda, né? Então, por isso que as pessoas deixam de tocar nessa região. Quem tá no começo deixa de tocar nessa região, mas quem vai... É gradual isso. Conforme você vai subindo de nível, você vai descendo no arco. Então você vai subindo de nível do violino, você começa a usar mais o arco inteiro realmente até lá embaixo, sabe? Então o grande segredo é pensar nisso, em divisão de arco e realmente utilizar mais arco, principalmente na área inferior, que é o que as pessoas têm mais dificuldade. Vai lá, mais uma vez aí, tenta realmente soltar bem esse movimento do arco e sabe, eu ainda sinto que não tá no máximo de som. Isso ainda em relação à pressão também, porque quando você aumenta a velocidade, você pode aumentar a pressão. Então, são coisas que são diretamente proporcionais. Então, se você quer tocar com um som mais presente, precisa de mais velocidade e mais pressão. Então, realmente precisa dos dois, né? Se você só aumenta a velocidade, sai aquele som meio com ar no meio, né, e tal. Então, um pouquinho mais de pressão e um pouquinho mais de velocidade. Mas não é preso, não é aquela pressão e velocidade que te prende. Pode ver que quando eu tô tocando, eu não fico, tipo, travado, né? Tá vendo? Isso é com muito mais pressão e som. Tá vendo? Do que fazer assim, né? Né? Isso não adianta só a velocidade. E também não adianta só a pressão e sem velocidade, senão fica aqui, né? E aí não fica legal. Mas você pode usar mais pressão e mais velocidade, até ter. Achar esse limite, você pode depois fazer como exercício. Deixa eu pegar aqui o metrônomozinho ligado aqui, só para pegar a velocidade dos 60 certinho. Depois faz como exercício isso, em corda solta mesmo, sabe? Dá pra ouvir aí o metrônomo, né? dá. Beleza. Pode fazer corda solta mesmo, mas pensar em ignorar um pouco aquela regra, sabe, de quanto de arco usar, pra fazer mais em um tempo, ó.
sem desespero, sem prender e também sem ficar um movimento ruim. Então, isso e assim, tranquilo, dá para encaixar. Tá vendo? Dá para encaixar um tempo no arco inteiro. Se você fizer com a pressão certa e com a velocidade certa. Sem se perder, sabe? Então, isso é o que a gente tem que usar agora. Né? Então, realmente, para ter mais qualidade de som, a gente precisa de mais arco, que vai usar mais velocidade, mas também de mais pressão. Então, tenta trazer essa pressão. Você vai ver que com mais velocidade, dificilmente você vai conseguir aquele som assim, que arranha esse som. Cara, precisa ter muita pressão para você conseguir um som arranhado com muita velocidade. Não sai, ó, não arranha. Não arranha, cara, não arranha. Então, você tem praticamente assim, um limite infinito de som, se você conseguir entender isso. Porque aí você tem... Não arranha, de jeito nenhum. E fica muito forte, muito intenso. Esse é o som do violino. Por isso que a gente não toca na orquestra com microfone. Porque o violino é realmente muito alto. Quando você pensa no som do violino que você ouve lá no YouTube, né? Você ouve assim e parece que tá de boa. Não tá de boa. O cara lá, ele tá realmente forçando. Ele não tá tocando assim, levinho. Ele não tá tocando assim. Ele tá tocando com essa velocidade e com pressão o tempo inteiro. E isso toma o espaço, né? Assim, o violino tem essa capacidade sonora. Então pensa em mais velocidade, mais pressão para tocar isso daí. Vai lá, bora lá. Ainda muito preso, ainda tá muito preso, ainda tá muito preso. Mais velocidade. Pararari. Só faz esse começo. Tararari. Mais um pouquinho ainda de arco. Cuidado com o controle do dedo aí. Tarararira. Já melhorou, tá melhorando, tá melhorando. Beleza, depois dá pra trabalhar mais. Vai lá, agora segue tocando, agora pensando nesse tanto de arco, nessa pressão. Mais arco. Fique esperto aí, porque vai rolar um evento daqui a alguns dias de uma semana de aulas gratuitas comigo. E aí você vai poder aprender toda essa metodologia que você está vendo nas aulas, né? Tudo isso aplicado de verdade em um passo a passo. Então, para você não perder isso, vai lá no link que está aqui na descrição, né? No comotocarviolino.com.br, faz o seu cadastro lá, coloca seu nome, seu e-mail e eu mesmo vou te mandar um e-mail com todas as informações assim que forem abrir as inscrições para você poder participar desse evento gratuito comigo. Fechou? Então a gente se vê lá. Isso, legal, legal. Já melhorou, já melhorou. Óbvio que ainda vai ficar melhor ainda esse trabalho aí e tal, de pensar realmente. Mas você vê que não arranha, cara, o som não sai arranhado. Se você tentar forçar mais ainda, não vai arranhar, porque você está com bastante velocidade. Eu acho que é um pouco mais de receio de eu conseguir me manter no tempo e dar tempo também de percorrer o arco inteiro. De percorrer o arco inteiro, eu fico com receio. De, pô,
eu vou ter que percorrer o arco inteiro. Será que vai dar tempo de fazer essa nota e pular para a próxima antes? Sim, sim. Não, até isso de certa forma, mas ainda é por causa disso, é porque o movimento ainda tá um pouco travado, não tá tão, sabe, solto mesmo, né? Então, é que é difícil explicar isso, né? Precisa ser solto, mas com pressão, né? Assim, então, é igual, sei lá, um jaguar correndo, jaguar o bicho, né? Não o carro, né? O- Então, sabe, cara, é um não sei se ainda é, não sei se acharam já algum que corre mais, mas é um dos bichos que correm mais rápido no mundo. Então, tipo, por isso que não é à toa que o Jaguar carro tem o símbolo do Jaguar, né? Mas então, só que assim, para correr mais rápido, ele precisa de muita velocidade de movimento com a tensão muscular, mas de forma relaxada, né? Porque se ele pisar toda hora duro no chão, ele não vai conseguir correr desse jeito. Então tem que ser relaxado, mais tenso, né? A musculatura tensa para conseguir dar impulsão e resposta, né? Na pisada e tudo mais, tal. Mas tudo isso junto, né? Então assim é meio doido também pensar nisso, que é relaxado, mas tenso do jeito certo. Então, às vezes parece que não vai dar tempo, né, de encaixar no ritmo, porque ainda o movimento está um pouco preso demais. Então, são coisas diferentes, né? A pressão e a leveza do movimento. Então, o movimento tem que ser leve, mas a pressão do arco na corda tem que ser mais intenso. Então, isso que vai te dar essa capacidade. Então, o movimento é leve. Tá vendo? Eu consigo tocar mesmo mais rápido ainda, usando esse tanto de arco. Tá vendo? Então, se eu fizesse mais lento, pô, é mais fácil ainda fazer com o arco inteiro, né? Tá vendo? Nessa velocidade eu consigo pensar em usar o arco inteiro literalmente. Mas quando eu toco mais rápido, eu não fico pensando em usar o arco inteiro. Eu penso em usar o máximo de arco, o máximo de pressão e o máximo de velocidade. Mas tem que soltar mais esse movimento. Então, faz realmente. E você viu que quando você começa a soltar mais essa velocidade, ficou meio descontrolada a velocidade daqui, né? Porque ainda está muito dependente uma coisa da outra, né? Assim, a velocidade desse braço acaba influenciando na velocidade que você movimenta aqui. Então, movimentar aqui mais rápido, mas aqui ser controlado, é difícil, né? Assim, que a gente tende a fazer tudo desesperado ao mesmo tempo, né? E aí fica descontrolado o movimento. A minha preocupação naquela hora quando eu tava tentando fazer aqui era que tararara, chegasse Aham, na última nota perto do talão. Entendeu? sim, Então eu não sabia se eu tinha que correr com o arco ou se eu tinha que controlar a velocidade aqui. Por isso que eu sim. tava saindo do tempo. Depois experimenta. Até no 60 dá pra tocar, mas pensar em usar o arco inteiro mesmo, sabe? Então, já imaginou fazer um treinado com o arco inteiro, ó? Né? Então tem que trabalhar isso, sabe, para soltar mais esse movimento. Então é o peso na corda que precisa, essa pressão mesmo do arco na corda, que não é peso de braço, tensão, não é nada disso, é só aqui mesmo, né? Só o indicador mais presente, né? Controlar mais isso, mas soltar o movimento, realmente deixar o braço ir e voltar nesse um tempo, sabe? Então por isso que é importante experimentar mesmo, fazer. Você pode isso você pode fazer com lá no seu aquecimento, sei lá, fazer terças de lá menor. Dá outro som, né? Vai pensar em fazer um tempo com o arco inteiro. Então, óbvio que não vou tocar sempre um tempo com o arco inteiro. Óbvio que não, mas nesse momento, agora é o foco. Né? Então, você vê que tem, naquela hora que tem. É porque tem É que a gente não está fazendo isso ainda. Mas existe nessa música o estacatinho ali, né?
É esse. Então, esses seriam notas diferentes, né? Mas não precisa fazer, não precisa focar em fazer isso agora, não, tá bom? Não é o momento. Mas, então, nessas notas eu não uso o arco inteiro, eu uso. E aí eu fico só metade mesmo. E aí arco inteiro. Né? Então, focar em soltar mais esse movimento para começar a usar cada vez mais. Óbvio que tem alunos que às vezes eu reclamo que eu falo que tem que usar menos arco. Porque aí o cara entende isso e aí quer tocar todas as músicas assim. Aí não dá. Não é esse o objetivo. Não é tocar assim, né? Tipo... Não é isso, né? Não é sobre isso. Então, é entender que existe a proporção de velocidade e pressão, mas tem que pensar isso de acordo com a música e com o tamanho daquelas notas que você vai fazer naquela música, né? Então, aqui a gente tem bastante coisa ligada ali, que forma um tempo, depois tem aquela quebra, né, de pam, 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 pam. Isso é legal, porque a gente pode, depois, né, mais pra frente, pensando em musicalidade, pode usar alguns acentozinhos que tem realmente, né? Tem um. Né? Mas pensar primeiro, a primeira coisa é soltar mais, para não ficar preso assim. Então, no geral, já tá com uma boa afinação, tá funcionando, tá no ritmo, mas pode ser muito melhor ainda em qualidade do som. Mas isso não só nessa música, isso para tudo. Então, assim, tudo que você for tocar. Inclusive, foi a coisa que eu falei também lá do desafio, né? Do gladiador. Inclusive, tem momentos que pedem isso, né? Que tem lá... Arco inteiro. Tá vendo? É realmente pá, né? E não só nas notas longas, nas curtas também. Pá, 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 pá. Né? Pra gente ouvir bem essa, principalmente porque é o refrão, digamos assim, da música, né? Que é o que todo mundo conhece e tudo mais, tal. Então você chega lá com energia. Parararara. Exato, tem que ter esse peso, né? Assim, pá, cheguei. Eu acho que, assim, eu sinto às vezes um pouco também travado, porque muitas das vezes quando a gente está treinando, a gente quer tentar fazer tudo certinho, pelo menos eu, que eu tento ser minucioso nessas questões. Então, para tentar fazer o negócio tudo certinho ali, aí acaba meio que me travando. E na hora de tentar gravar, eu falei, pô, já estou começando a acertar aqui. Beleza, acho que já deve dar para gravar alguma coisa. Aí grava uma vez, aí tu tem que ser minucioso para que seja o mais correto possível e acerte e não tenha praticamente nenhum erro. Eu tento fazer o vídeo com o mínimo de erro possível. Então, Uhum. eu fico travado porque eu fico tentando prestar atenção em tudo ali para ver se sai tudo certo nos conformes. E aí, por conta disso, acaba travando. Então, com medo de ter que arranhar aqui, né, no arco, né, faltar um pouco de peso na ponta, sei lá, ou esbarrar na corda na hora de trocar, numa outra corda na hora de trocar, né, de corda. E às vezes acaba usando um pouco menos de arco porque é muito mais controlado, né? Sim, É muito mais fácil de você se manter ali naquela régua. Só que sim. aí quando você tá falando, se você quiser aproveitar o som do violino e ser mais expressivo, você tem que usar mais arco, mais Uhum. velocidade e fazer um controle melhor do peso. Então, para isso daí, eu tenho que fazer uma reconfiguração de tudo aqui. Sim, sim. Até porque se você for pensar assim, por que que na hora de gravar, de estudar ali pra valer ali, fazer o vídeo pra mandar pra mim ou pro desafio ou o que for, por que que aí, naquele momento você tende a usar mais arco, menos arco? Porque você não tá estudando com mais arco. Se você estudar com mais arco o tempo inteiro, aí isso vai ser o natural, entendeu? Isso vai ser o que você já assimilou de tudo. E aí, na hora de tocar pra valer, né, numa apresentação que fosse, tocar pra alguém, tocar pra mim ou tocar no desafio, você ia tocar com mais arco porque você está acostumado a tocar com mais arco. Então eu acho que o foco tem que ser estudar sempre com mais som, sempre com mais arco, porque ainda está muito preso. E aí, quando você for tocar para valer, você vai tocar com mais arco porque você já estudou assim a maioria do tempo,
né? Aquela questão da zona de conforto, em vez de ser só isso daqui, a minha zona de conforto é isso daqui, enquanto deveria ser isso aqui. Exato, exato, exato. Exato. Treinar, fazer o treinamento já com a zona de conforto, usando o máximo de ar possível para que quando vá fazer de fato, por exemplo, vídeo ou fazer tocar para alguém, você já está acostumado a usar aquele tanto de ar. Né? Exato, exato. Até porque, querendo ou não, assim, você fala assim, na hora ali eu tento errar o mínimo possível, por isso eu acabo concentrando um pouco mais o arco, tal, tal, tal. Mas pensar assim, que afinação é uma coisa importante, beleza, o ritmo é importante, legal, tal, mas a qualidade do som é muito mais importante do que tudo isso. E não adianta nada, se você tocar, imagina, você chegar para tocar para alguém lá, numa festa de aniversário lá, do seu amigo, da sua amiga, da sua namorada, da sua esposa, seu filho, sei lá, da sua avó, e você fala, vou tocar parabéns para você, ei, que legal, tá, aí você começa. Tá afinado, tá com o ritmo certo, tá tudo certo. Mas cadê o som? Né? Cadê o principal que as pessoas querem ouvir? É o som, não é? Então, assim, às vezes a pessoa até pode tocar meio desafinado. A pessoa pode tocar assim, ó. Tá meio desafinado, mas tá com muito mais som, entendeu? Então, assim, pensar que se você tocar com o som errado, é um erro também. Então assim. Bom aniversário, né? Então não adianta só tocar afinado e no ritmo. Tem que pensar na qualidade do som. E isso também é um erro. Então se você, que é aquilo que eu falei pra você no vídeo do desafio, né? Se você erra a afinação, é um erro só. Agora, se você erra a afinação com som ruim, são 2 erros. Então é melhor que você toque tudo com mais som, que aí se errar alguma coisa, só erra uma vez. Então, não tem 2 erros, só tem um, que é só a afinação, mas que o som tá lá. Então, sabe, nem que seja para tocar muito errado no som, na afinação, mas o som vai estar lá. Já aconteceu, eu já vi acontecendo, eu já errei também coisa do tipo, em um concerto, assim, sabe, de ter, você tem 30 violinos lá nos violinos, no naipe de violinos, as violas, tal, aí tem, sei lá, um trecho que é só os violinos, cara. Imagina assim que é uma sinfonia lá, tá todo no pátio, tá. E aí os violinos têm um acorde. Tá lá. Tipo, tem uma música que pô, não vou lembrar nem que música é essa. Que música é? Do Tchaikovsky lá. Pá, e aí tem um trecho dela que é bem enfático assim e tal. E os violinos respondem o acorde. Aí tem. Tá, tchá, 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 tchá. Aí imagina, você tá lá assim, pronto pra tocar o negócio. Aí você toca um fora. Você toca um errado. Tipo, a pessoa toca. E aí você toca. Mas você tocou pelo menos com muito som. Tava certo o som. Você tocou na hora errada, mas o som tava lá. Então é melhor errar só uma coisa do que errar 2. Então, eu já vi várias vezes acontecer de ter um acorde errado, que alguém entrou errado, entrou na pausa, assim, já vi várias vezes, acontece. Mas tocou com um som bonito. Você fala, pô, assim, errou, mas errou bonito, cara, errou top, sabe? Então é mais importante isso do que, imagina, além de tocar sozinho, você tocar com um som feio. Tipo, todo mundo vai ficar, nossa, tipo, aí cagou mesmo, né? Assim, então é importante pensar na qualidade do som. O som também é uma qualidade. Então, se você não está trazendo isso, você está tocando errado. Mesmo afinado, mesmo no ritmo certo, está tocando errado. Então, é mais velocidade, mais pressão, soltar mais esse movimento. Mas não vai ser da noite pro dia, realmente. É trabalhar isso desde os exercícios, desde a escala, tal. E aí aplicar isso mais nas músicas e soltar mais, para realmente... Isso que vai te dar mais qualidade sonora. E aí isso vai te ajudar mais a amplificar um pouco mais, né, o som do violino, né? Eu ainda sinto que está muito baixinho, sabe? Então sempre pense em estudar com o máximo, sempre. Ah, mas é corda solta com o máximo. Então, sabe, mesmo que seja com um movimento mais lento, o máximo de som nesse sol de 4 tempos, o máximo. Não assim só. Não é só sobre o movimento, é sobre a pressão, a velocidade e achar o limiar máximo para conseguir esse som
Vai bem. Mas sempre com o máximo de som, mesmo com cordas soltas, lentos, dá para tirar o máximo de som. Então, e óbvio que vai fazer mais caro o negócio, mais ainda, né? Sempre buscando o máximo. Então, na hora de estudar, já se acostume a tirar o máximo do violino. Que aí na hora de tocar para valer, você vai tirar o máximo. Agora, se na hora de estudar você tira mais ou menos, na hora para valer, você vai tirar menos ainda. Então, porque aí você vai estar focado, com medo, tal, concentrado, e aí fica pior, né? Então, é sempre assim, o estudo a gente tem que ter assim, pelo menos, tem que chegar no 100% no estudo, para na hora de valer, você conseguir pelo menos 80%, né? Porque é sempre assim, vai ser sempre assim. Então, o ideal seria você estudar até estar no 120 e aí chegar no 100, né, na hora de tocar, mas nunca vai chegar desse jeito. Então, sempre vai ser diferente mesmo na hora de tocar para valer, né? Realmente, nos treinos, assim, eu sempre tento realmente fazer o máximo controladinho ali para que eu minimize os erros. Só que, ao mesmo tempo, eu já estou errando por usar menos do que eu poderia usar. Exato. E realmente, isso que você veio me falar agora, acho que essa vez agora, a última vez que eu toquei agora o minueto, foi a primeira vez que eu de fato toquei com o arco inteiro mais solto. Eu me senti um pouco mais relaxado, na verdade, de pensar em usar um pouco mais do arco, mas ao mesmo tempo inseguro. Com medo Sim, de porque você não tem o falhar. costume disso, né? Você não se acostumou a usar mais arco. Então, por isso que é importante, na hora de estudar, fazer com mais para se acostumar com isso. Então, assim, você tenta fazer o máximo controlado, mas dentro daquilo que você estudou. Então, se você estuda com pouco arco, você vai fazer o máximo controlado com menos arco ainda. Agora, se você estuda sempre com muito arco, você vai fazer o máximo controlado com muito arco. Então, não é que a velocidade te tira o controle, né? Tipo, a velocidade não te tira o controle, é você aprender a controlar na velocidade. Então, é tipo, sei lá, um piloto de Fórmula 1. Tipo, você assistindo na TV é uma coisa, né? Parece que os carros estão ali, o cara tá fazendo a curvinha, tá? É até meio chato às vezes de assistir, né? Mas pro cara que tá dirigindo é muito mais legal. Porque, porra, é tipo você fazer uma curva a 300 por hora, cara. Imagina você no seu, sei lá, não sei que carro você tem, mas sei lá, você num Celta a 200 por hora fazendo uma curva na pista, cara. Caraca, que loucura, né? Então assim, é isso que eles vivem. Mas é como a gente vê muito de longe, as pistas são muito largas pro carro e tal, assim, parece que tá muito mais devagar. Então, é a mesma coisa. A velocidade aqui não é falta de controle. A velocidade é você precisa aprender a controlar tudo, mesmo com mais velocidade. E aí, quando você trabalhar isso, quando você estudar dessa forma, na hora de tocar para valer, você vai tocar controlado com muito mais velocidade, muito mais arco. Entendi a correlação. Um piloto, no caso de Fórmula 1, né, ele dá várias voltas no circuito para poder experimentar os limites da pista e do carro, em que momento que ele tem que começar a frear para fazer a curva, em quantos milímetros ele pode passar ali perto da parede de proteção, Sim, para exato. tentar ter o menor tempo. Então sempre, Ou seja, o sempre máximo de velocidade. Mas o cara tá acostumado a tá sempre em alta velocidade, né? Então, assim, ele só consegue fazer isso porque ele treinou pra caramba a vida inteira, pilotando e fazendo e tal, e subindo de categoria. Os caras que dirigem na Fórmula 1 começou lá com 10 anos no kart, igual o Ayrton Senna e tal, e passa pra Fórmula 4, 3, 2, 1, aí até chegar aí, né? Então, assim, o cara fez isso a vida inteira, com muita velocidade. Eu imagino que deve ser muito chato, inclusive, para um piloto de Fórmula 1 dirigir na rua, né? Porque, pô, às vezes você pega um carro normal e tem que andar a 80 por hora, no máximo 120 na pista, né? Então deve ser muito chato mesmo, né? O cara deve ser entediante você ficar ali, pô, nossa, só 120, putz. Sabe? Então, e o cara faz as curvas na pista a 120 mesmo e tá nem aí, né? Mas porque pra ele aquilo ali é qualquer coisa. Agora pra gente não, pô. Pra quem tem gente que não pega pista. Tem gente que não dirige na pista, nunca dirigiu. E se essa pessoa que só dirige na cidade sai da cidade e vai pra pista, ela vai andar a 80 na pista de 120.
Porque ela não tem costume, ela não sabe, ela tem medo, tal. É o que está acontecendo com você. Você tem a possibilidade de andar a 120 no arco e você está andando a 80 ou menos, porque você só fica praticando ali na cidade, você só está ali andando devagarzinho, tal, sempre tentando controlar tudo e não aprendeu a controlar com mais arco, com mais velocidade. Então agora é o momento de ir para a pista mesmo e trabalhar isso. Perfeito, mas Beleza, Mauro? Acredito que, assim, estudando com mais velocidade, com mais arco, mais pressão, e você pode testar isso, você pode experimentar mesmo, assim. Experimenta assim, tipo, quero colocar o máximo de pressão, o máximo mesmo, o máximo, mas com muita velocidade. Você vai ver que não arranha, cara. Não sai som arranhado, não tem como, é muito difícil você conseguir arranhar quando você tem velocidade no jogo. Então, pode usar muito mais pressão quando você tem mais velocidade. E isso te dá uma potência sonora infinitamente maior. Então, faz assim, exercícios mesmo, tal. Fica 2, 3 dias ali, tudo que você for tocar, pensar em soltar mais, em controlar mais. E aí você vai ver que daqui 2, 3 dias, quando você tocar de novo o minueto, tocar de novo a música do Gladiador pro desafio, você vai ver que vai ser outro som, é outra coisa. Tipo, isso em 2, 3 dias. Mas você tem que pensar 2, 3 dias direto sobre isso. De soltar esse movimento. Solta o movimento do arco, realmente abrir, fechar, vai e volta, tal. Com mais pressão, mais velocidade o tempo inteiro. E você vai ver que vai ter um som muito melhor daqui 2, 3 dias. Certinho, assim. perfeito. Destravou minha mente aí, próximo. Coisa realmente eu tentando controlar demais as coisas, realmente. Não, eu entendo também, porque eu também sou uma pessoa controladora também, no geral, assim. Sou muito planejador e super organizado, assim, em várias questões da minha vida, desde a parte financeira, assim, eu invisto desde 2015, assim, que já tinha salário de orquestra e tudo mais, tal. Sempre investi minha vida inteira, assim, e isso precisa realmente de estar ali sempre atento, estudando e conhecendo mais e tal. E continuando investindo, porque senão não adianta nada. Você investir uma vez só, não adianta nada, né? Não vai render nada isso aí. Mas sou muito organizado. Você acha que eu consigo ter o curso com milhares de alunos, responder no WhatsApp e gravar ainda para o YouTube e fazer uma aula ao vivo assim, que a gente está aqui por 1 hora só, conversando e tocando e tal. Você acha que eu consigo fazer isso porque é no flow, assim, automático? Lógico que não. Eu me planejo para isso. Eu sou realmente muito organizado para isso. Então, no geral, eu também sou uma pessoa muito controladora e tento ser bem organizado, assim, né? Em tudo que é possível de organizar. Mas no violino a gente precisa soltar mais, assim, precisa levar, porque é uma arte, né? Assim, é um lado artístico também, né? E artístico é expressão, é expressão. Então, não dá para ser só racional. É importante ter o racional no violino, até para pegar mecanicamente os movimentos, tudo mais. O racional é muito importante. Mas tem que ter o lado sentimental, um lado de expressão. E aí que entra esse momento mágico de se soltar mais, de realmente deixar fluir mais, né? Soltar mais o braço e vai e tal. Que imagino que também é a mesma coisa que um atleta passa, mesma coisa que um piloto de Fórmula 1 passa, que chega num ponto que é o limite entre a racionalidade e a excelência. Ninguém que é excelente é só racional. Chega num ponto que as coisas meio que vão. Assim, você se solta e vai. Você tem o racional possível e necessário para aquilo, mas existe um temperinho a mais assim que vem nesses momentos que passa um pouco da racionalidade. E aí você tem o racional para fazer, mas tem que acontecer uma coisa a mais ali, realmente, para acontecer. Perfeito. Beleza, Mauro. Um prazer a gente se falar um pouco mais aí. E espero que tenha ajudado aí, te dar algumas luzes aí do que fazer. Mas eu continuo acompanhando sua evolução certinho. A gente vai se falar muito ainda lá no WhatsApp. Pode mandar vídeo toda hora que quiser mesmo. E a gente tem os nossos plantões, que também se encontram ao vivo. De vez em quando eu te vejo lá, às vezes não, tal, mas é bom participar. E no geral a gente tá aqui para isso mesmo, né? Para poder evoluir um pouquinho mais sempre e constante, né? Assim, é firme e constante. Esse é o lema do violino, assim, não pode parar e não pode ir mais ou menos, né? É firme e constante, só vai, só faz.
que o resultado vem. Assim como tá vindo. Pô, você tá legal para um ano de violino, tá bem consciente. Agora entrou nessa fase de pensar em uma parte mais estruturada musicalmente também, assim. E isso a gente precisa realmente trabalhar no som, né? Obrigado, agradeço de coração aí. Tá sendo uma baita de uma jornada, como eu falei antes, e realmente foi uma mudança na minha vida, né, a questão do violino. Eu só tenho a agradecer por essa oportunidade, né? E à luz de eu ter visto os seus vídeos do YouTube que me acendeu esse esse encanto que é esse instrumento, cara. É uma coisa de outro mundo. É difícil, mas quando você começa a perceber a evolução, né, você percebe o quanto você é capaz de fazer as coisas, de conseguir alcançar seus objetivos. Basta ter foco, né, manter as metas, estabelecer os objetivos e você percebe o resultado acontecendo. E com as tuas instruções, com o teu curso aí, está sendo de uma imensa valia. Sem esse curso eu não teria chegado aqui onde eu estou até agora. E agradeço imensamente, de coração. Muito obrigado mesmo. Valeu, Mauro. Eu que agradeço de fazer parte disso daí, né? Que é o que eu sempre falo, violino não é só pegar uma vareta e passar nas cordas aí, não é sobre isso. É muito mais profundo, né? Assim, mas só entende quem passa por isso mesmo, assim. Valeu, Maurão. Um abração, um ótimo final de semana e qualquer coisa é só falar comigo lá que eu tô aqui pra isso. Perfeitamente. Valeu, tá bom, Valeu pra você também.